TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Olha, essa sigla parece que está em todo lugar ultimamente, né? Mas o que realmente significa ter uma mente que funciona nesse ritmo, uma mente acelerada? A ideia aqui é a gente mergulhar no que as principais fontes dizem para desvendar alguns dos maiores mal-entendidos sobre TDAH. E vamos começar com a pergunta mais básica, aquela que está no próprio nome e que causa a maior confusão de todas. Afinal, TDAH é simplesmente falta de atenção? E aqui está o pulo do gato. A doutora Ana Beatriz Silva, por exemplo, deixa isso muito claro. A palavra déficit no nome é, na verdade, bem enganosa. A questão não é ter pouca atenção. O problema é a dificuldade de regular, de direcionar essa atenção. É muito mais uma instabilidade do que uma ausência. Então, vamos cavar um pouco mais fundo nisso. Se não é falta de atenção, o que é então? O que está acontecendo de verdade com o foco no cérebro com TDAH? Pensa o seguinte, como explica muito bem Wesley Delanogari, imagine que o nosso cérebro tem um tipo de filtro, sabe? Um filtro que decide o que é importante agora e o que pode ser ignorado. No cérebro com TDAH, esse filtro é, digamos, mais permeável. Isso quer dizer que o barulho da porta batendo lá no fundo da casa pode ter o mesmo peso, a mesma prioridade da tarefa que está bem na sua frente. A atenção não falta, ela transborda para todos os lados ao mesmo tempo. Ok, então a gente já entendeu o quê. Agora, vamos para o porquê. O que acontece lá dentro, na biologia do cérebro, para criar essa experiência tão particular? O grande protagonista dessa história toda é uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal. Pensa nele como se fosse o gerente geral da nossa cabeça. É ele que planeja, que organiza, que toma as decisões e, principalmente, que controla nossos impulsos. E a melhor analogia que as fontes trazem é justamente essa. O córtex pré-frontal funciona como o sistema de freio do cérebro. No TDAH, esse freio não é que não exista, mas ele é menos eficiente. Ele não responde com a mesma rapidez ou com a mesma força. Isso explica muita coisa, desde a dificuldade de se manter focado até a impulsividade. Agora, para esse freio funcionar direito, ele precisa de um tipo de fluido. Esse fluido tem nome, é um neurotransmissor que todo mundo já ouviu falar, a dopamina. Ela é a mensageira química que faz essa engrenagem toda de motivação e foco girar. E aqui a gente quebra um mito gigantesco. Muita gente associa dopamina com prazer, mas o papel principal dela é, na verdade, a motivação. É o que te faz levantar e começar uma tarefa. No cérebro com TDAH, os níveis de dopamina disponíveis ali, no córtex pré-frontal, são mais baixos. Por isso é tão difícil engajar em tarefas que não são super interessantes ou que não dão uma recompensa imediata. Falta esse combustível para dar a partida. Esse gráfico aqui é perfeito para visualizar isso. Olha só. A primeira barra mostra o nível funcional de dopamina no TDAH, mais baixo. A barra do meio, um cérebro neurotípico, com o nível ideal. E a terceira barra mostra o que a medicação faz. Percebe? Ela não turbina o cérebro. Ela simplesmente eleva o nível de dopamina de volta para o patamar ótimo, o que permite que o freio e o motor da motivação funcionem como deveriam. Beleza? Entendemos um pouco da química da coisa. Mas e na prática? Como se diferencia uma distração comum do transtorno de fato? E aqui um aviso muito importante. O que a gente vai ver é como o diagnóstico funciona. Não é um teste para fazer em casa, combinado? O processo diagnóstico é como um funil. Lá em cima entra um monte de gente que se identifica com a desatenção. Mas aí começam os filtros. Primeiro, os sintomas precisam ter aparecido antes dos 12 anos. Segundo, eles têm que causar problemas reais em pelo menos 2 lugares diferentes da vida, tipo em casa e no trabalho, ou na escola. E o mais importante, esse prejuízo tem que ser claro, tem que ser significativo. E aí, depois de passar por todos esses filtros, olha o número que sobra lá no final do funil. A prevalência real do TDAH na população adulta fica por volta de 3 a 5%. Isso mostra que, embora quase todo mundo se distraia, o TDAH é uma condição específica do neurodesenvolvimento, bem diferente de uma dificuldade passageira. Agora, vamos sair um pouco da clínica e entrar na experiência do dia a dia. Como é, na prática, viver com essa mente que parece não ter botão de desligar? Essa frase da doutora Ana Beatriz Silva é simplesmente genial. Ela captura a essência da coisa. Essa sensação interna de inquietação de uma mente que está sempre 1000 por hora, mesmo quando o corpo está parado. Um motor sempre ligado na rotação máxima. E uma das consequências mais curiosas disso é a relação com o tempo.
O cérebro com TDAH tem uma dificuldade enorme em estimar o esforço ou a duração de uma tarefa. Uma atividade que levaria 15 minutos parece, na mente, uma montanha intransponível de 3 horas. E essa percepção distorcida é um dos principais gatilhos da procrastinação. Isso nos traz para uma das ideias mais poderosas sobre o TDAH, a dos dois lados da mesma moeda. A mesma instabilidade de atenção que causa distração, quando direcionada para algo de muito interesse, se transforma em hiperfoco, uma capacidade incrível de concentração profunda por horas. A impulsividade pode ser a fonte da criatividade. A distração leva a pensar fora da caixa. E a inquietação, bom, ela é também uma fonte de alta energia. Bom, e para a gente fechar, como é que se gerencia esse motor tão potente, já que ele tem essas características tão únicas? Como a gente aprende a pilotar essa máquina? Vamos falar um pouco sobre o papel da medicação. E aqui a gente precisa entender o chamado paradoxo dos estimulantes. É uma dúvida muito comum. Como um remédio estimulante pode acalmar alguém com TDAH? A resposta está em tudo que a gente viu. O medicamento não está acelerando mais ainda. Ele está, na verdade, fornecendo a dopamina que faltava para o córtex pré-frontal funcionar direito. Ele está consertando o freio. Já numa pessoa neurotípica, que já tem o freio regulado, o mesmo remédio sobrecarrega o sistema, causando agitação e ansiedade. Faz todo sentido, né? E a gente termina com essa reflexão. Depois de tudo isso, será que estamos falando de um cérebro com um defeito? Um cérebro quebrado que precisa de conserto? Ou será que estamos falando apenas de um sistema operacional diferente? Um cérebro que tem, sim, seus desafios, mas também tem suas próprias vantagens e um potencial incrível, que só precisa ser compreendido e bem direcionado.